Saudações, gente bonita. Em Goiás são 7 horas e 15 minutos da manhã. Não, minto, na verdade são 7h09 da manhã. Fazem 16 graus, mas está ventando bastante. E isso faz parecer bem mais frio. O céu também está cheio de nuvens, o que é raro por esses dias. Enfim, Mestre Leider aqui falando. Tenham um bom dia. Olha lá, estão vendo? Cheio de nuvens. Nessa época do ano isso é bem raro. Como não estava assim ontem, isso é provavelmente uma frontogênese. Quer dizer que é a chegada de uma frente atmosférica. Eu não sei se de calor ou de frio, mas normalmente esse tipo de formação, tá vendo? O céu normalmente é azulzinho, agora tá cinza. Vento frio. Apesar de protegido do vento, não tá frio. Mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar, né? Eu gostaria de trocar umas ideias sobre o que está acontecendo no norte do estado ilegítimo. Ontem terminei minha live e, claro, fui dar aquela chapeada básica do comandante Farinazzo, porque fui informado no meio da minha live que ele tinha dito que o norte do estado ilegítimo eu já tinha perdido o controle. Mais ou menos como nós havíamos previsto. E aí, assisti a live dele, como sempre, muito boa. E o que reafirmou algumas coisas que eu venho já pensando há muito. Sabe, algumas coisas que em um primeiro momento parecia tipo improvável, porque a gente cresceu, que é da minha geração, cresceu com a mística do melhor exército do mundo, do mais bem preparado, do mais forte, sabe? Quem é da minha geração sabe bem do que eu estou falando. É que o estado ilegítimo era imbatível. Só que as condições materiais dessa invencibilidade suposta deixaram de existir, certo? Era o país mais rico do Oriente Médio. Hoje, tadinho, perde para o Iraque, perdeu 30% do PIB, perdeu entre 500 mil e 1 milhão de habitantes, o que implica de 10% até 15% da sua população, digamos, étnica, certo? Porque os caras, e esse é um ponto que ontem eu nem comentei, porque foi tão estranho, tudo acontecendo, que acabei não tendo oportunidade de falar de tudo na nossa live de ontem, que inclusive foi bastante interessante. Um dos pontos que eu acho cruciais para o entendimento da psique, ontem nós nos dedicamos um pouco a isso, a entender a psique das pessoas envolvidas. É o seguinte, nós falamos que lá no começo a guerra estava no sul. Eu falei, gente, o eixo da resistência vai deslocá-la para o norte para salvar o máximo de vidas palestinas possíveis, porque o estado ilegítimo não tem condições, sabe, a tal materialidade, não tem condições de fazer uma guerra em duas frentes. É um país muito pequeno, muito pouco populoso. Uma coisa é usar as forças armadas, como eles vêm usando desde sempre, como instrumento de ocupação e repressão. Isso é uma coisa. Ocupar e principalmente reprimir uma população civil desarmada é fácil.
né? Primeira fase não foi uma guerra, né? Isso é um massacre. Agora tá virando uma guerra. Agora tá virando uma guerra. Mas antes era só um massacre. Contra populações civis, médicos, enfermeiros, socorristas, jornalistas, professores, fora, claro, mulheres e crianças. Essas pessoas foram massacradas aos milhares. Aos milhares. Oficialmente 46 mil, extraoficialmente entre 100 e 150 mil. Então isso é relativamente fácil. Sobe no avião e massacra populações civis. Ou atira a esmo, ou escolhe como alvo exatamente jornalista, médico, professor, mulher, criança. Ok. Então eu falei que, considerando a situação do Egito, que na época era outra, a melhor estratégia era forçar uma guerra no norte, porque como o Estado ilegítimo, né, com população pequena, tal, recursos naturais exíguos, que já começava naquela época a ser sancionado, hoje as sanções são muito mais fortes, ela não conseguiria sustentar uma guerra de duas frentes. Então, ir para o norte forçaria os ilegítimos a irem para o norte também, o que aliviaria um pouco a situação no sul. Isso era mais ou menos óbvio, porque do ponto de vista militar, do ponto de vista da estratégia pura e simples, era uma decisão evidente, sabe? Não é uma coisa que surpreenderia ninguém. Era basicamente o esperado. E foi o que aconteceu. Agora, esse deslocamento para o norte era basicamente um deslocamento dos combates. Mas a vitória não era uma certeza, embora o Hezbollah tenha derrotado o Estado de Israel na guerra de 2006. Foi uma guerra cruenta. Ela foi uma guerra de semanas. Sabe, a impressão, quem acompanhou deve se lembrar disso, a impressão é que, e era uma impressão verdadeira, até porque não havia outra opção, que o eixo da resistência estava lutando de maneira absolutamente desesperada com todas as forças. E assim eles conseguiram derrotar o Estado ilegítimo. Foi a primeira derrota de Israel desde 1973. Ah, mas em 73 eles não perderam. Perderam. Em 73 eles perderam sim. Só que os árabes não levaram por causa da interferência dos Estados Unidos. Mas eles perderam. Então assim, se a gente considera que em 73 eles perderam, só ganharam por conta da intervenção dos Estados Unidos, e em 2006 eles perderam também, já faz meio século que eles não ganham. Meio século que eles não ganham. O que o Estado de Israel tem feito é massacrado os civis, certo? Em largas proporções. Mais do que uma guerra de extermínio, é uma guerra não é uma guerra. Isso não é uma guerra, isso é massacre. São forças de ocupação, atuam os ilegítimos com força de ocupação. E, como eu digo sempre, o uso do cachimbo faz a boca torta. Então, eu não sei se eles acharam que enfrentar pessoas armadas e preparadas era a mesma coisa que massacrar jornalista. Eu sei que eles já estavam tendo problemas muito grandes na faixa. Estavam tendo problemas muito grandes na faixa. Eu lembro do vídeo, que eu inclusive coloquei no vídeo, né, que 4 gazaítas armados com pedras conseguiram derrotar
3 soldados do IDF armados com metralhadora. A diferença de coragem era muito grande. E você entende por que essa diferença de coragem? Ela é semântica. ela é ontológica, eu diria. Porque que alternativa os palestinos têm? Morrer como ratos? Eles estão defendendo não só a própria terra, como as próprias vidas. Então, todo jeito, a possibilidade é que os ocupantes legítimos exterminem eles. Então vai morrer lutando. E aí luta, com coragem. Porque basicamente não tem outra opção. Já os outros, cara, os outros são jovens. Dá pra ver pelo rosto do vídeo que são jovens também. Eles têm a mesma idade. Só que são caras que nasceram aonde? Na Europa, na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá. São caras 20 anos, nascidos em nações estrangeiras, que foi pra lá porque o Estado garante que você pode roubar a casa no Palestina. E era um país, uma potência industrial, supostamente tecnológica, né? Acharam que ia ser bonito. E aí deram com os burros d'água, né? Os caras mesmo, na linha de combate, eles não têm preparo. Simplesmente não tem preparo. E aí, bom, nós falamos muito isso, que em infantaria, em combate infantaria versus infantaria, todas as ocasiões que isso aconteceu, Israel perdeu, todas. Todas, mesmo um grupo igual a gente viu, 3 armados com metralhadora contra 4 armados com pedra, eles perderam. Certo? Começaram a entrar nos túneis e ser explodido lá dentro, pararam de entrar. Eles não têm coragem. Não têm coragem. Não têm preparo. E estão defendendo o quê? É muito diferente dos palestinos, né, que são nativos de lá. E estão lutando pelas próprias vidas. Agora, como eu estava falando, se eles não conseguem, como força de ocupação, enfrentar uma infantaria armada com pedra, qual seria a chance de eles enfrentarem a artilharia? Veja só, isso é algo novo, o Estado legítimo, que é uma força de ocupação, praticamente não tem que enfrentar artilharia. E sobretudo a infantaria do eixo da resistência, o grupo que rebola. Nenhuma. E o que era previsto aconteceu. Sabendo dessa debilidade, os que rebolam foram pra cima, cara. Foram pra cima. E com manobra extremamente inteligente. Do ponto de vista midiático, você vê uma enorme influência do que aconteceu na guerra do Vietnã, né? A estratégia do Van Dieppe, que é basicamente só atacar alvo militar. E nisso o povo que rebola tem sido prodigioso, só ataca alvo de interesse militar. Então você não cria sensação para a mídia, que já é mentirosa e tendenciosa, forçar uma narrativa de que os ocupantes são vítimas. Nós falamos muito sobre isso no início, que a principal derrota do Estado ilegítimo, e que já está cobrando seus frutos, é que a narrativa de que eles eram vítimas e não sei o que era ridícula, porque eles eram a força de ocupação, já não vale mais. Ninguém mais compra essa narrativa. Só velhos, dentro da minha idade para cima, compra a narrativa de que eles eram vítimas, que eles seriam vítimas, né? Então se inverteu totalmente, eles perderam a proeminência moral e aí as coisas foram desandando. Então era natural que o que aconteceu acontecesse. Eles perderam o norte do país. Eu vi a live lá do Frenage e ele fundamentou bem a tese de que o norte já não pertence mais a eles. Quer dizer, eu disse meses atrás que estamos querendo ir para o Litani, levar as fronteiras do Líbano até o Litani. E eu falei ironicamente, cara, eles não estão conseguindo garantir o norte e querem levar o conflito até o Litani. É um rio que corta o sul do Líbano, né? Por favor.
E de fato, não só não consegue garantir o norte, como perder o norte. E isso é problemático para eles por uma série de questões. Do ponto de vista tático, a pior é que o eixo da resistência fica cada vez mais perto de Haifa. Porque o norte do Golã, o norte da Galileia, as áreas que o Estado Legítimo perdeu completamente o controle, é uma coisa. 300 mil pessoas já foram tiradas de lá, ok. Já perderam. Agora, o restante da Galileia e o restante do Golã e Haifa, juntos, tem mais de 1,5 milhão de pessoas. E o drone, que de maneira humilhante, eles passaram com ele em cima de Haifa, transmitindo ao vivo. E o drone, que depois a gente ficou sabendo, tinha uma bandeira enorme do movimento lá, né, o que rebola. Quer dizer, foi uma humilhação sem precedentes. Sem precedentes. Mas mais que uma humilhação, foi a declaração, cara, depois da destruição de Jabal al-Sheikh pelos russos, vocês não têm simplesmente como se defender, vocês não têm como fazer interferência eletrônica, vocês não têm como nos localizar, vocês não têm como nos derrubar, vocês não são nada, pelo menos aqui no norte. Então, a tendência agora não é que o eixo da resistência pare, não, é que ele continue avançando. E quanto mais ele avança, mais perto ele fica de Haifa. A tomada de Haifa seria absolutamente devastadora psicologicamente, porque é a terceira maior cidade do país, a região metropolitana tem mais de 1 milhão de habitantes. Seria devastadora para a psique do Estado Legítimo. Certo? Seria devastadora. Seria uma coisa da qual eles não se recuperariam facilmente. Ok? Mas enfim, o ponto que eu acho mais crucial e que eu levantei ontem não é nem esse. É o fato de que aquilo que eles estão protegendo com todas as forças não é o norte, que eles já perderam, certo? Mesmo que ainda está sob o controle deles, como Haifa, Galileia e Golã, já perderam. Eles estão defendendo com todas as forças o sul. E aí o motivo é tenso. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Deixa eu ver meu irmão.